Beleza, pessoal? Washington Luiz aqui para a nossa sexta aula de robótica com Arduino aqui da escola Microcamp. E como na aula passada, né, a gente tinha feito alguns circuitos com variáveis, né, eu citei um circuito que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, né. Eu já deixei ele pronto aqui para a gente poder agilizar a, a edição dele aqui. E eu também quero mostrar como que insere um botão dentro desse circuito também. Então vamos lá. Eu tenho aqui um LED, tá? Ele está conectado aqui normalmente, vocês já sabem como que funciona essa conexão aqui. Só vou dar um zoom aqui. E olha só, eu vou iniciar a simulação só para vocês verem como que está esse LED aqui. Então, ó, reparem que esse LED, quando ele acende, ele não acende de uma vez só. Ele simplesmente é, inicia, né? Começa do zero até o máximo dele aqui. E só que na hora que ele vai desligar, ele desliga de uma vez só. Então, ele simplesmente quando liga, começa ligando bem devagar até chegar ao brilho máximo e quando ele desliga de uma vez, certo? A gente vai ver por que está acontecendo isso também. Tá? Mas foi usada uma variável, e eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui como que eu criei essa variável. Foi bem parecida com a nossa aula anterior. Então eu vou parar aqui a simulação, vamos entrar aqui em código, chegar um pouco para cá. Aqui está o nosso código. Eu vou desmanchar ele aqui para a gente poder dar uma analisada nele. Então eu vou puxar aqui e aqui também, só para a gente poder separar. Esses dois aqui eu vou deixar juntos porque a gente já está mais familiarizado com eles. Então o que eu fiz? Criei uma variável, assim como na aula anterior, tá? Cliquei aqui no botão criar variável e coloquei o nome dessa variável de intensidade, porque foi o que eu queria trabalhar aqui no momento, que é a intensidade do brilho do LED. Então coloquei aqui a variável, criei aqui os bloquinhos que eu precisava usar e usei esse bloco aqui de definição exatamente igual. Ó, tá? Coloquei aqui intensidade, coloquei o bloco aqui. Só que para fazer o LED funcionar dessa maneira, tá? Eu tive que usar essa opção de controlar, que fica aqui abaixo, ó, que é uma opção de contagem. Tá? Então eu simplesmente coloquei esse bloco de contagem aqui e eu programei aqui uma contagem para cima, ou seja, o LED ele vai começar do brilho mínimo até o brilho máximo, então ele vai para cima. Essa contagem vai ser de 5 em 5, tá? Para a intensidade, a variável que eu criei, de 0 a 255. O que seria esse 0 a 255? Eu expliquei isso aqui lá na primeira aula, quando eu fiz a apresentação da placa Arduino, né? Eu expliquei que que alguns componentes que a gente conecta aqui, o LED principalmente, o nível de brilho dele, de intensidade, varia, né? De 0 a 255. Então foi por isso que eu coloquei esse valor aqui, certo? Depois que ele variar aqui, depois que ele for subindo, né? De 0 a 255, simplesmente eu só coloquei aqui o pino que define, né? O LED como aceso. Eu estou colocando o LED no pino 10, tá? E ele vai simplesmente ligar, ele vai subir com a intensidade, com essa intensidade que está programada aqui em cima. E antes que ele desligue e faça tudo isso de novo, né, o loop, ele vai aguardar 20 milissegundos. Tá? Eu coloquei um tempo bem baixo aqui para a gente poder visualizar isso aqui de um jeito bacana. Então foi desse jeito aqui que eu programei essa função. Então quando eu clico em iniciar, ele faz isso. Né? Ele liga devagarzinho até chegar no brilho máximo, só que na hora de desligar, ele cai rapidamente, certo? Dá para fazer o contrário? Sim, dá para fazer o contrário, mas eu vou deixar assim, depois eu vou explicar para vocês por que eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Eu não vou fazer o contrário agora. Então, acho que deu para entender, é bem tranquilo. Uma outra questão também muito importante é que eu usei aqui, ó, o pino 10, tá? E para essa intensidade funcionar do LED, como o LED vai variar o brilho dele, a gente precisa usar qualquer pino que tenha
esse símbolo aqui, que é o símbolo de PWM, tá? Que faz com que esse pino aqui funcione tanto na função analógica quanto digital também, beleza? Então, se você colocar no pino 12 ou 13, por exemplo, isso não vai dar certo, não vai funcionar. E vamos lá, vamos agora aqui colocar o botão, tá? Vou mostrar como que um botão funciona aqui também. A ideia é bem simples aqui. Assim que a gente pressionar esse botão, o LED vai fazer essa ação que está pronta aqui já. Tá? Ele poderia simplesmente só acender ou apagar, mas como aqui já está tudo pronto, a gente vai usar essa opção aqui mesmo. Então, quando eu clicar no botão, faz essa ação. Mas como que a gente vai encaixar o botão aqui, certo? Nós vamos usar esse botão aqui, ó. Vou arrastar para cá, colocar ele aqui no meio. Esse botão aqui é o Push Button. Depois eu mostro para vocês ele aqui no navegador, como esse botão é. Tem outras... Ele tem umas opções de variedade legal também, interessante, que eu acho até melhor de usar do que essa aqui. Mas, enfim, todos têm a mesma função. E como que a gente liga esse botão para ele poder funcionar, né, e o Arduino entender que quando a gente clicar nele, ele tem que acionar o LED. Quando a gente não estiver clicando nele, esse LED esse LED vai desligar. Então, primeiramente, eu vou até usar essas opções de cima aqui, para a gente poder ver algo diferente, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente fazer com que a tensão negativa ou a tensão positiva e o negativo tenha continuidade aqui para cima, para a gente poder usar a tensão aqui em cima também. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou só continuar. Ó. Esse positivo vai vir aqui, vai continuar e vai subir aqui. Vou colocar um fio aqui. Cor vermelho e o negativo. Na verdade, eu acho que o positivo aqui, acho que nem ia servir, nem ia precisar, mas vamos encaixar ele aqui. Beleza? Vamos pegar esse lado aqui. Uma coisa interessante em relação a esse push button é que um lado dele a gente usa pro positivo ou negativo, e o outro lado também. Então você pode ligar qualquer um dos lados dele, tanto no positivo quanto no negativo. Isso serve tanto para cima quanto as opções de baixo também. Então, esse terminal aqui, ó, eu vou ligar aqui a parte positiva. Então, eu já comecei ligando no positivo. Eu vou usar um resistor aqui nesse botão de 10k ohm. Vou girar ele aqui. Tem que selecionar primeiro. E vou encaixar ele aqui. E aqui, ó, essa ponta aqui do resistor eu vou ligar aqui no negativo. E aqui eu vou puxar um fio aqui, ó, nesse terminal, no outro terminal aqui, ó, e vou ligar aqui no Arduino. Vou ligar aqui no pino 7. Vamos colocar o nosso pino aqui, nosso botão, tá? Vai ser controlado aqui pelo pino 7. Então, tá tudo certinho. Vamos programar agora. Como é que isso aqui vai funcionar? Nós vamos usar aqui, deixa eu jogar aqui um pouquinho para baixo, um controlador com uma condição, tá? Nós vamos usar essa condição aqui, que é uma condição se então outro, é a melhor para a gente poder usar, que vai ser a seguinte, ela vai funcionar do seguinte modo. Se o que acontecer aqui, que no nosso caso é pressionar o botão, se o botão que a gente for usar que estiver ligado, então ele vai fazer o que? Acionar o LED, ou seja, ele vai fazer tudo isso aqui que a gente já programou, que é simplesmente ligar o LED. Se não, significa que o nosso botão não está pressionado, então ele vai só desligar o LED, certo? Então nós vamos usar aqui, ó, uma função de matemática, essa função aqui, a gente já vai entender direitinho. Vamos usar aqui nos blocos de entrada, tá? Essa opção aqui, ó, de ler pino digital. Por que entrada? Porque o botão ele fornece entrada de informação para o Arduino. Então, e ele é um pino digital, tá? Então, ler pino digital. Qual que é o pino que a gente está usando para o botão? Pino 7. Esse botão tem que ser igual ao quê? Né? Igual a ligado. Vamos aqui na matemática, tem uma opção de alto aqui, que é a mesma coisa que ligado. Então vamos ler aqui de novo. Ó. Se
a leitura desse pino 7, que é o botão, for igual a alto ligado, então o que ele faz? Isso aqui. Eu vou puxar essa opção aqui, ó, toda lá, para que ele encaixe aqui em cima. Ó. Olha aí como é que fica. O nosso código está ficando maior. Hein? Então, é isso. Se a leitura do pino 7 foi igual a ligado, então faça tudo isso aqui. Se não, simplesmente só desligue o nosso LED. A gente não quer que o LED ligue. Vamos pegar essa opção aqui, ó, de definir pino 10, que é onde está o LED, como baixo, que é desligado. Então, tá pronto. Certo? Então, ó, esse botão, o push button, é aquele botão que funciona quando está pressionado. Pressiona, tá? A gente vai ter ação. Quando você solta o botão, ele simplesmente abre o circuito, certo? Então, quando eu pressionar o botão, vai vir tensão aqui, ó, do polo positivo, vai passar pelo botão e vai falar para o Arduino aqui que ele está ligado e vai fazer essa ação. Quando eu soltar, a tensão vem do terra, do neutro, né? Vem para cá e passa por esse mesmo fio aqui, indicando para o Arduino que não tem ação, a gente soltou o botão. Então vamos lá, eu vou clicar no botão, primeiro eu vou clicar na iniciar a simulação, o nosso LED está apagado, ó, certo? Não estou pressionando o botão, então tem que estar apagado. Eu vou clicar no botão, vou segurar, tá? Eu vou clicar com o mouse e vou segurar, o nosso LED tem que fazer toda a ação aqui, ó. Tá lá, certo? Então, funcionando, perfeito, do jeito que a gente programou aqui. Bacana, soltei o botão, ele para. Então, pressiono o botão e seguro. Ele faz toda aquela ação ali. Soltei, ele para. Show de bola? Então aí, tá pronto, tá feito. A gente viu como que funciona aqui variável, de novo, tá? Com o LED, trabalhando com a intensidade dele. E como se insere um botão, push button aqui, tá? Aqui a gente poderia também ligar esse botão embaixo, tá? Eu só liguei em cima só para a gente poder ver algo diferente aqui. Você poderia colocar um interruptor, que é simplesmente o switch, né? Que é aquele que você simplesmente joga ele para um lado e ele fixa, ele fica parado ali até você voltar ele para o outro lado. Esse botão aqui é um pouco diferente, né? Deixa eu mostrar aqui na internet aqui. Esse é o push button. Tem esse modelo aqui que eu gosto, eu acho interessante esse modelo aqui, ó. Dá pra gente colocar um fio aqui, ó, certo? E encaixar os pinos lá também na placa. Eu gosto muito desse botão aqui. E o seguinte, você deve estar se perguntando assim, tá, mas e a questão da descida do LED, né? O LED sobe devagar, né? Ele sobe com a intensidade de 0 até 255, só que na hora que ele vai desligar, para poder ligar novamente, ele desliga muito rápido. Como é que a gente vai fazer para poder fazer com que esse LED também desligue do brilho máximo até o brilho mínimo? Tá? Então, eu disse que eu ia deixar isso para depois, porque eu quero que isso fique como uma forma de exercício para você. Eu vou deixar o link aqui embaixo, e aí você vai analisar o código direitinho aqui, tá? E vai criar, tá? Você vai encaixar aqui as opções óbvias para que isso aconteça, beleza? E só para poder lembrar, eu vou parar a simulação, isso aqui está salvo. Eu vou voltar aqui para o início, só para poder lembrar aqui como que deixa isso público, porque eu preciso que você envie, né, o link para a gente, através de um formulário que eu vou deixar aqui. Então aqui está o circuito, é esse aqui. A gente vem aqui na engrenagem, propriedade. Aqui você coloca o nome que você quer. Só que o principal mesmo é isso aqui, ó. De privado você passa para público e salva as alterações. Depois você clica nele. E aí sim você pode pegar esse link aqui agora, copiar e colar no formulário aqui abaixo, certo? Então era isso que eu tinha para a aula de hoje aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, como sempre, aguardo vocês aí na próxima aula. Valeu!